Tô morrendo de rir. Morning Sunshine. Assunto seríssimo para esse episódio de podcast. Agradecimento para o nosso patrocinador do nosso coração, que é o Laboratório Livraria de Avaliação Psicológica. Obrigada pelo apoio e por estar com a gente. Geralmente a gente começa aqui toda animada, né? E toda. Mas hoje, nesse momento, a gente veio para falar de um assunto muito importante. É isso aí, Gabi. E você é uma super especialista no assunto, que é Setembro Amarelo. Isso. Conta um Vamos pouquinho pra falar gente. sobre suicídio. Uhum. Não é um assunto gostoso, não é um assunto super legal, mas é um assunto que a gente precisa falar e tem jeito certo de falar. Exato. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições, eu acho, que você pode dar pra gente hoje, que inclusive não se fala fulano cometeu suicídio. Não é o jeito certo da gente falar. Então, se você puder contar um pouquinho como é que é essa experiência que você tem com relação ao suicídio, né, a esse tema. Se a gente não pode falar cometeu suicídio, qual é o jeito certo da gente falar? Conta um pouquinho pra gente da sua história com isso e de como a gente pode abordar esse assunto de um jeito seguro e saudável. Eu tive um contato de maneira terapêutica com o suicídio quando eu fui fazer o meu mestrado em Montana. Montana é o estado que tem a maior taxa, uma das maiores taxas, eu não sei hoje exatamente se é a maior, mas na época que eu estava era a maior taxa de suicídio dos Estados Unidos. E existe uma série de razões para isso, mas as razões principais nos fizeram precisar estudar muito, muito, muito para evitar e para prevenir essa quantidade enorme de suicídios, né? Então, dentro do departamento de counseling lá na universidade, a gente tinha treinamentos de um final de semana inteiro, assim, de 3 em 3 meses, de sexta, sábado e domingo treinando, para praticar e para poder atender essa população com essa alta taxa de suicídio. Da experiência particular, eu tive alguns encontros, não comigo mesma, mas com pessoas queridas. E perdi a minha madrinha para o suicídio. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer os treinamentos para atendimento de ideação suicida, para prevenção, dentro das escolas, né, porque os meus atendimentos foram prioritariamente, muito agradecida, Gabriela, prioritariamente dentro de escolas. Eu precisei estudar muito aquela população, o adolescente, a criança, e eu tive, assim, esse insight naquele momento, estudando, tipo, poxa, nossa, eu não tinha nem me lembrado e não tinha pensado que eu perdi a minha madrinha para o suicídio, né? E eu era pequenininha, eu não me lembro, eu era muito pequenininha, eu mal me lembro dela mesmo. Mas ela era uma das melhores amigas dos meus pais e uma pessoa muito querida ali na comunidade deles. E foi uma coisa que ninguém percebeu. Na época, eles diziam, ninguém percebeu, como assim? Não tem sinais, né? E quando eu comecei a estudar essa parte que eu pensei, nossa, eu já tenho uma ligação com isso, né?
E eu não sei se a minha experiência com criança e adolescente da vida toda, sendo professora, me deu uma segurança e intimidade para falar de coisas difíceis com as pessoas, com os adolescentes lá. Então, para você treinar para counseling e para você começar atendimento, você senta numa sala, tem câmera em todos os cantos da sala e você é observado do vidro, sabe aquele vidro que a gente vê em filme, né? Que de um lado vê, do outro lado não vê, pelos professores. E você é uma situação super diferente, mas você aprende a lidar ali. E fazer os atendimentos, né? Eu tive diversas oportunidades de atender pessoas com ideação suicida por conta da população que eu atendia lá, com essa observação e com esse suporte. E um dos meus professores me convidou para trabalhar com isso, porque ele falou assim, nossa, você tem jeito para isso. Aí eu recusei trabalhar especificamente com isso. Inclusive, ele tem um livro muito legal sobre assessment de ideação suicida e essa avaliação, né, para a gente ver como que ponto que a pessoa tá. Até porque você falou de sinal, né? Assim, quando você falou da experiência pessoal. E sempre tem sinal. Nesse assunto, a gente pode nunca falar sempre. Tá. Porque o suicídio é uma questão multifacetada. Não tem uma razão só. E existem alguns mitos, né? Algumas coisas que a gente acredita sobre o suicídio que não são verdades. Pode conter alguma verdade naquilo, mas não são verdades absolutas. Então, o sempre é meio complicado nessa situação. O que a gente sabe sobre suicídio é que, desde que mundo é mundo, pessoas tiram a própria vida. Então, é uma experiência humana. E a gente precisava, assim, normalizar o pensamento, que é a ideação, para que a gente possa ajudar as pessoas a conseguirem falar sobre isso. Então, a gente precisa falar realmente sobre o assunto. Mas não é de qualquer jeito. Né? Não dá para falar de qualquer jeito. Então, não é sempre que a gente vê sinais. As pessoas tiram a própria vida por motivos bem diferentes. Um dos maiores mitos, por exemplo, é quando a gente acredita que é uma coisa ligada à depressão. Ontem mesmo eu vi uma manchete da CNN, CNN Brasil, escrito assim, que não sei o quê, da campanha do Setembro Amarelo, do suicídio, quais são os sinais de depressão. Logo na manchete, já é colocado assim. Então, já é ligado, tipo, quem se matou? E eu tô usando os termos que a gente deve usar, tá? A pessoa se matou. A pessoa tirou a própria vida. A pessoa, quando ela tira a própria vida, ela não necessariamente está doente. Depressão é uma doença mental. Atinge o seu cérebro. Então, não é sempre assim. As pessoas tiram a própria vida por motivos, por exemplo, circunstanciais. Perde tudo, vai à falência, entra no desespero. A gente precisa unir a ideia e a palavra suicídio a sofrimento, sempre. Se a gente puder fazer uma verdade quase absoluta, que eu acho que essa pode ser uma verdade absoluta, é que suicídio é ligado a sofrimento. E acho que até dentro desses mitos, né, um desses é que a pessoa que tira a própria vida tem algum transtorno, né? O mais comum aí é falar de depressão e suicídio. Mas outros mitos também é em relação a essa questão que você falou, né, de atrelar suicídio a sofrimento. E aí as pessoas usam, às vezes, algumas frases do tipo, nossa, que corajoso, né? Olha só, né? Eu acho que tá junto com isso. Então, assim, a pessoa que se mata, ela tá num sofrimento extremo, absoluto, e não vê outra saída, né?
E usar frases desse tipo, né? Ou, nossa, que coragem. Ou, nossa, não pensou na família, que egoísta, né? Ou não- As frases comuns são que, ai, como é a pessoa egoísta, eu acho que isso é egoísmo, eu acho que isso é falta de Deus, falta de religião, eu acho que isso é quem quer se matar, se mata. Então vamos por partes. Quem quer se matar, se mata. Essa é uma inverdade completa, porque o suicídio, ele é prevenível, mas não é previsível. Então, se uma pessoa estiver muito decidida a fazer, por mais que a gente perceba os sinais, por mais que a gente tente impedir, pode acontecer da pessoa tirar a própria vida e a pessoa morrer por suicídio. E a gente precisa lembrar que a vida é sempre mais forte. Eu sempre penso naquela imagem do asfalto e de uma florzinha saindo do meio do asfalto, de um crequezinho ali, de uma quebradinha do asfalto. Uma vida que teima sair num lugar muito improvável. E acontece assim com a vida de todo mundo. É sempre mais forte querer viver. Por mais que a pessoa diga que quer morrer, que não quer viver, é sempre mais forte querer viver. Então, não é que a pessoa tentou 17 vezes morrer, ela tentou 17 vezes viver. Então, a gente precisa pensar que as pessoas querem viver sem o sofrimento. Então, se a gente elimina o sofrimento, a pessoa não vai querer morrer. Por pior que a vida dela seja, que o sofrimento emocional é muito intenso. Então, aí é daí que vem essa história de quer se matar, se mata. Não é sempre assim, não dá. Às vezes a vida fala mais alto e todas essas chamadas de socorro, esses pedidos de socorro, são realmente para tentar ficar vivo e não saber como. E isso que você falou, né, de pedido de socorro. Tem uma outra coisa que as pessoas falam muito, tipo, faz para chamar atenção. Mas como se fosse algo mais pejorativo, né? Enquanto que, no fundo, é sempre... Eu acho assim que tem dois jeitos de ver essa frase. É que as pessoas pensam no chamar atenção, tipo, tá fazendo frescura. É frescura, não vai fazer, né? Eu sempre falo que quem faz... como é que é? Quem fala, nem sempre quem fala vai fazer. Porque não é porque você tem ideação suicida que você vai tirar a sua vida. Nem sempre quem fala vai fazer. Quem fez, falou um dia. Então, a gente precisa parar de brincar até de falar do jeito que a gente fala. Onde eu morei, onde eu atendia e tal, não é um tipo de linguagem que se usa mais há muito tempo. Já mudou isso. E eu acho que isso é meio nos Estados Unidos, sabe? Porque eu atendo pessoas online lá, né? Normalmente eu atendo filhos de brasileiros, mas que são criados lá, então eles querem falar em inglês, porque é a linguagem afetiva, mas eles querem um brasileiro porque tem a noção multicultural. E quando eles falam alguma coisa no tipo, queria morrer, eles já se corrigem logo em seguida, assim, mas eu não tô falando isso de verdade. Por quê? Porque isso é ensinado nas escolas lá. Isso, do mesmo jeito que eu tinha de 3 em 3 meses, um treinamento muito intenso como psicoterapeuta, eles têm treinamentos na escola. Tem treinamento direcionado para as crianças, para os educadores, para os gestores. Isso é uma coisa bem mais comum do que aqui. Aqui acho que nem tem, né? Não tem. Nem tem. Eu andei perguntando se tinha para psicólogo, não tem também, né? Não, aqui esse tema é uma coisa bem... Tanto é que a gente vê que até as campanhas, a gente vê muita coisa errada nas próprias campanhas. Né? Na própria divulgação de campanhas. Eu chamo de errado porque já tem uma literatura e já tem assim, um corpo robusto de estudos nos indicando a direção melhor hoje, né? E parece que a gente usa ainda informação de bem faz tempo. E como é que é, assim, né? Você falou que tem essa avaliação,
né? Então, por exemplo, tem alguém que está em risco. A gente consegue identificar através dessa avaliação o nível. Então, assim, olha, essa pessoa está prestes a fazer alguma coisa. Ou não, ainda está uma coisa mais inicial, vamos correr com isso aqui. Então, a gente consegue identificar em que ponto essa pessoa está. Lembra que eu falei que a vida sempre fala mais forte? E que o problema do suicídio é o sofrimento? Por incrível que pareça, tudo que a gente tem de material científico nos indica que, se você perguntar diretamente, a resposta vai vir direta. Então, esse medo que a gente tem de falar sobre a morte, sobre a palavra mesmo, o suicídio, falar, você está pensando em tirar a sua própria vida, você está pensando em se machucar. Isso é uma coisa que as pessoas morrem de medo de falar. E compreensível, né? Dá medo mesmo, né? Mas é a pergunta que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, dentro do consultório, numa avaliação clínica, a pergunta é assim, bem direta. Mas a indicação na escola, pelos professores, pelos amigos, também é. Na parte clínica, a gente dá uma acolchoada antes de fazer a pergunta, normalizando essa questão. Até porque, como eu disse, desde que mundo é mundo, as pessoas pensam em se matar. Ideação suicida não significa que você vai fazer. Então, em algum momento, muitas pessoas pensaram em sumir, em desaparecer. Eu quero dormir e não acordar. Eu não tenho coragem para levantar da cama. Eu não tenho motivo para viver. Então, todas essas frases são sinais importantes. Mas as pessoas não... a gente precisa prestar atenção nisso até no nosso dia a dia, né? Das pessoas falando isso. E aí, perguntar. Sempre que alguém está sofrendo, alguém pode pensar dessa maneira. É muito comum que a gente pense em não querer viver, em desistir de tudo quando a gente está em sofrimento extremo. E isso é uma coisa muito comum para muitos seres humanos. Isso é a parte de normalizar o pensamento. Essa é você trazer a pessoa para um comum maior, porque é realidade. A gente pensa mesmo, às vezes, nossa, queria sumir. Óbvio que você não está pensando exatamente em tudo aquilo, mas é um princípio ali, né? Então, desde que no mundo as pessoas pensam isso. Pensar não quer dizer que você vai fazer. Então, aí você vai acolchoando isso, normalizando para que a pessoa se sinta cada vez mais confortável para falar. E aí a pergunta precisa ser direta. Eu quero sumir, eu quero me matar, ou eu quero morrer. Eu vou fazer uma pergunta bem direta para você. Você está pensando em morrer? Você queria morrer? Você quer tirar a sua própria vida? Porque muitas pessoas pensam isso. E não seria um espanto que você pensasse. E, por incrível que pareça, as pessoas respondem que sim. Muitas pessoas respondem prontamente. Algumas pessoas respondem da mesma maneira que elas reclamam. Tipo, eu queria sumir. Eu queria dormir muito tempo. Eu queria viajar e não voltar mais. E aí, qual que é o manejo nesse momento? Depois, esse é o segundo passo, né? Então, primeiro você... Identifica. A pessoa você tá vendo que tem alguma coisa de errada, você normaliza para apresentar a pergunta, aí você pergunta diretamente, a pessoa respondeu que sim, precisa ver essa outra pergunta. Você tá pensando em como? Você já pensou em como fazer isso? Eu sei que assim dói dentro da gente falar ou perguntar uma coisa dessa. E muita gente deve pensar ainda que isso instiga as outras pessoas a, então, mas se eu ficar perguntando assim, a pessoa vai querer mesmo, vai falar, vai dar ideia, né? Mas isso não é. Essa é a oportunidade que você tem para salvar uma vida. Porque
também, por incrível que pareça, ela responde como. E se ela responder, se ela tiver na cabeça uma ideia de como ela vai fazer isso, ela está muito próxima de fazer. E ela corre perigo. Na grande maioria das vezes, as pessoas que têm ideação suicida, mas não estão realmente quase para fazer, elas respondem, sei lá, não sei. Não sei como que eu ia fazer. Eu ia dar um jeito, uma coisa que não dói, uma coisa assim. Mas as pessoas que estão realmente pensando em tirar a própria vida, elas pesquisam, elas buscam como, e elas elas normalmente têm o método escolhido fácil ali. E aí o que acontece? Quando você está em sofrimento emocional, acontece aqueles turbilhões dentro do corpo que a gente já falou aqui em outros episódios, com questão à regulação. E aí, você fica sem a possibilidade de pensar e de raciocinar e de escolher, porque o seu córtex pré-frontal está completamente inundado de hormônios de estresse. E você está muito emocionado, você não consegue pensar. Se você tem um método já escolhido e pré-determinado, ele está pronto para você ali. Então, o próximo passo para salvar uma vida é você retirar o método. Retirou o método, a pessoa não tem disponível a ideia. Porque quando você está muito emocionado, quando você está com uma desregulação muito forte emocional, você tem uma visão afunilada de tudo. Você tem poucas possibilidades. E aí você pensa uma coisa. Vou fazer uma coisa só. É isso que eu vou fazer. E se você não tem aquela coisa, aí você precisa... Opa, peraí. Então eu preciso pensar uma outra coisa aqui para fazer. E a gente ganha tempo. E a gente ganha tempo. E aí a gente cuida do sofrimento, diminui o sofrimento, diminui a vontade de morrer. É assim que é feita uma prevenção bem feita. E se a gente for pensar, o que falta para a gente implementar isso nas escolas, por exemplo? Porque olha a importância de um treinamento desse. Para professor identificar, para os próprios colegas identificarem, né? Por que a gente está tão atrás, assim, nesse sentido? Eu não sei. Eu acho que falta o conhecimento, um conhecimento maior, que saúde mental não é uma coisa separada de educação. Né? A gente escuta tanto as pessoas hoje em dia falar assim, porque professor é professor, não tem que ser psicólogo. Gente, professor trabalha com desenvolvimento humano. Professor tem que saber uma porção de coisas ali. É o que a gente fala, né? Que as pessoas dividem corpo e cérebro, né? A mesma coisa, de dividir saúde e educação. Não tem como. Não tem como, exatamente. Né? Fora os inúmeros mitos que tem por aí, essas crendices mesmo, né? Tipo, é falta de Deus, falta de Deus. É super perigoso falar isso. É um fator protetivo ter uma espiritualidade, seja ela qual for. É um fator de proteção mesmo, de saúde mental e da vida. Mas também é um peso enorme para quem está em sofrimento e que não tem nada a ver com a espiritualidade. Até porque, né, se a gente for pensar se é falta de Deus, então cadê? Né, se eu tô aqui em sofrimento, eu tô abandonada. E não tem nada a ver, né? E existe uma certa estatística, existe uma estatística de um certo número de pessoas que perde a vida por suicídio porque chega ao ponto de ter tanta fé, não conseguir lidar com o fato de, mesmo com toda a fé, tá se sentindo abandonada por Deus. E que isso não tem nada a ver. Então é super perigoso misturar essas estações aí. A pessoa pode estar em sofrimento emocional intenso e isso não tem nada a ver com a fé dela. A pessoa pode ser uma pessoa de fé inabalável. E se fosse assim, todas as pessoas de fé não fariam isso, né? Não morreriam por suicídio. E as pessoas morrem por suicídio mesmo cheias de fé. E numa pergunta mais pessoal, assim.
Como é que é pra você trabalhar com isso? Porque é uma coisa muito densa, né? E uma coisa que você tem que ficar ali super alerta e super. Como é que é isso? Hoje em dia, eu não trabalho exclusivamente com isso, mas eu já trabalhei exclusivamente Muito. com isso por anos, né? Porque eu trabalhei numa escola alternativa lá em Montana, onde recebia jovens, adolescentes em situação de risco. E lá eu atendia uma vez por semana uma crise. Era uma vez por semana. Gostoso não é, né, Gabi? Não é uma delícia. Eu escolhi não fazer exclusivamente esse tipo de trabalho e fazer mais a parte de psicoeducação quanto a isso, porque, como eu disse, é prevenível, mas não é previsível. Então, um dia eu posso perder algum cliente e assim como meus colegas de trabalho já tiveram Sim. lá, né? Essa experiência é terrível. Mas eu aprendi, né? Existem muitos treinamentos. Um dos meus sonhos, uma das coisas que eu quero fazer aqui é dar treinamento para as pessoas da área de saúde, para psicólogos e para professores e dentro das escolas, fazer o que eu fazia lá já, né? Que faz essa parte de prevenção através dos cuidadores para chegar até as crianças, para as crianças terem essa noção também, né? Criança, adolescente e tal. Até porque, né, a gente também fala em suicídio em criança. Né? Por pior que Tem. seja, e as pessoas têm. Tem. É terrível e tem. E eu fico um pouco pessimista por um lado, porque eu penso assim, olha, as pessoas, eu já até recebi uma pergunta assim uma vez que, mas se a tecnologia, a ciência que já foi explorada, então o que você já aprende, o que as pessoas já aprenderam sobre suicídio vem de países como a Inglaterra, como os Estados Unidos, mas eles não acabaram com isso lá. Não acabaram porque isso é uma experiência humana. Mas eles têm já um certo suporte que a gente não tem. Para onde você liga se você estiver em sofrimento? Você liga para o CVV número 188. Mas é o único número que você liga. Só na cidade de Missoula, onde eu morava, existia uns 3, 4 números diferentes de grupo de apoio. Só naquela cidade. Então, assim, a gente precisava de uma estrutura melhor para conter o lugar onde a gente pode chegar. Porque a gente não está lá. O Brasil não é alto no ranking de suicídio. Tem outros países que são muito mais altos aí nesse ranking de suicídio. Mas o Brasil está numa escalada de suicídio infantil e de adolescentes. Tem uma coisa que você sempre fala, né? Geralmente as coisas acontecem lá primeiro e a gente vai atrás. Então, se eles já estão nesse nível lá, a tendência é que a gente vá. Só que eles já têm algumas soluções e algumas coisas que eles já fazem hoje que surtem efeitos. Né? Então, que a gente podia usar isso agora. Né? Existe treinamento para tudo isso. Lá no perfil do Instagram tem bastante informação e durante esse mês eu vou colocar bastante informação lá sobre os mitos, o que a gente não deve falar, como a gente não deve falar. E eu vou terminar essa minha fala, porque esse assunto é muito extenso e tem muita coisa para falar e aqui foi só uma pincelada. Eu vou responder a tua pergunta do começo da nossa conversa. Por que a gente não diz cometeu suicídio? Por que a gente diz morreu por? Porque quem comete alguma coisa, comete um crime. E se a pessoa que está sofrendo tanto, ao ponto de querer tirar a própria vida, tiver que carregar mais esse peso, é muita sacanagem, né? Então a gente não diz cometeu, a gente não diz se suicidou, a gente diz morreu por suicídio.
tirou a própria vida. E que já é muito triste. Morreu como se estivesse morrendo por uma outra causa que não seja essa. Obrigada, Ana. Foi super esclarecedor. Muita informação de super qualidade, que a gente sabe que a gente não tem aqui fácil. E bora dar esses treinamentos pra galera aqui.